Um, dois, três. Boa noite a todos que estão nos assistindo em casa. Hoje, sexta-feira, 10 de dezembro, a penúltima live deste ano de 2021, pelo Instituto Águas do Vale. Então, a todos vocês, boa noite. Hoje contamos com a presença ilustre da nossa ex-vereadora de Guaiúba, na época que Guaiúba era distrito de Pacatuba, depois ela teve mais 2 mandatos pela Guaiúba já emancipada, né? A nossa querida Maria de Lourdes de Castro Rebouças é a nossa entrevistada de hoje, nesta penúltima live de 2021. Como todos já sabem, o Instituto Águas do Vale, ele é um instituto que tem o objetivo de mostrar, trazer, apresentar pessoas de Guaiúba ou que tenham contribuído, né, que venham contribuindo com a nossa cidade nas diversas áreas do conhecimento, do trabalho, como a política, a música, a cultura. Então, esse é o trabalho do Instituto Águas do Vale, que ele foi formado, criado por Ana Maria, Ana Vládia, Paulo José, o Antônio Portácio, Júnior Itacimo, Miller Clementino Cruz, e conta também com a colaboração do professor Adilon, professor Valberto. Temos aí também o Glauberto Valentim, que contribui com o nosso trabalho, assim como o Cláudio Peixoto, né? E eu, Soriano Ribeiro. Então, motivo de alegria e satisfação estar mais uma vez, né, nesta sexta-feira, numa sexta-feira, que no caso é hoje, 10 de dezembro, contando com o apoio de vocês. Queria chamar aqui, para dar o seu boa noite, o nosso amigo professor Valberto. Hoje a técnica também é, né, do nosso Paulo José. Alberto, queria te convidar para dar uma boa noite inicial a todos que nos assistem agora. Boa noite, pessoal que nos assiste aí, nossos conterrâneos guaiubanos. Mais uma vez nós estamos aqui nessa bancada, junto com o amigo Soriano, Paulo José, e hoje trazendo a dona Maúde, figura aí importante na história do nosso município. Espero que ela contribua hoje muito com as suas lembranças de todo o movimento da emancipação e do desenvolvimento de nossa cidade. Boa noite para todos. Obrigado, Alberto, né? E aí, um especial boa noite a todos vocês que estão em casa nos assistindo, que já tem nas lives do Instituto Águas do Vale o seu programa preferencial, o seu programa noturno, das sextas-feiras, a partir das 19 horas, né? Dona Maúde, antes de lhe apresentar, queria convidá-la para dar uma boa noite, né? Depois do seu boa noite, aí eu vou explicar para o público, vou ler um pequeno histórico da nossa querida, amavelmente chamada Dona Maúde. Dona Maúde, nos dê uma boa noite, por favor. Boa noite. Eu quero dizer que, com grande satisfação, eu aceitei o convite do Soriano e fiquei feliz, porque é muito bom a gente receber as pessoas que são amigas e conhecem o trabalho da gente, que foi um trabalho muito grande que nós tivemos aí no município de Guaiúba. Dona Maúde, a satisfação, a alegria, a honra é nossa de poder contar, né, com a sua presença virtual, contando sua trajetória. O internauta aqui comentou a minha máscara. Bem, a minha máscara, pessoal, ela está numa cor camuflada, por isso tem essa cor estranha, mas para satisfazer os espectadores, talvez tenha alguma outra máscara aqui. Mas iniciando aqui a nossa entrevistada de hoje, né? Quem é popularmente chamada senhora Dona Maúde? É Maria de Lourdes de Castro Rebouças. Maria de Lourdes de Castro Rebouças, conhecida, né, popularmente como Dona Maúde, é filha de José de Castro e Maria de Lourdes Pereira, nascida na Fazenda Baú, no povoado de Água Verde, hoje denominado Distrito de Baú, aqui no nosso município de Guaiúba, né, como todos sabem. Em 1981, sua mãe faleceu. Uma fazendeira que sempre ajudava o povo. E era seu exemplo, né, de caridade. Assim, decidiu candidatar-se a vereadora em 1982.
para que ela pudesse dar continuidade ao trabalho de sua falecida mãe. Ela foi eleita como a terceira mais votada do município de Pacatuba. Naquela época, Guaiúba era um distrito, né, de Pacatuba. Sendo vereadora entre os anos de 1983 a 1988, além de presidente da Câmara de Vereadores de Pacatuba, claro, nos anos de 1985 e 1986. Durante o seu mandato de vereador em Pacatuba, lutou muito, né, com vários amigos para ajudar a emancipar Guaiúba, com destaque para Helder Eduardo Bezerra, que nomeia o Alto Cemitério, né, por isso que o nome de lá é o bairro Helder Bezerra, né, em homenagem a esse senhor. Deodoro Valentim Maia, onde o nosso Cazuza já esteve aqui falando um pouco da história do Deodoro Valentim Maia. Senhor Wilson, né, falecido recentemente. O doutor Antônio Fradique, Mário Bier, doutor Irã, que já esteve aqui também. Além do seu marido, Francisco Valnei Araújo Rebouças. Todos esses nomes são alguns dos principais nomes que lutaram junto com a dona Maúde para emancipar Guaíba. Como vereador de Pacatuba, ela trabalhou muito para conseguir melhorias para o município de Guaiúba, né, e toda a sua população. Em 1983, juntamente com o deputado Flávio Marcílio, conseguiu uma reforma e ampliação da Escola do Baú, que não tinha capacidade de suportar a sua população estudantil. Ainda em 1983, na época da seca, conseguiu 10 caminhões de cesta básica pelo programa de Missão Asa Branca. Pessoal, eu falei 10 caminhões de cestas básicas, certo? Junto com o deputado Moésio Loyola, também se empenhou para a ampliação de 3 ramais de energia para o Alto Santo Antônio, hoje, né, o nosso bairro aqui em Guaiúba, para Pedra d'Água, Parronca e também Caneco, localidade do distrito de Baú, hoje. Além disso, em 1984, com o auxílio da primeira-dama do governo do estado, Miriam Mota, esposa do governador Gonzaga Mota, conseguiu 100 anéis para receber água dos carros-pipas para Guaiúba, Água Verde e Baú. Em 1985, foi a Brasília e, com auxílio do deputado Flávio Marcílio, conseguiu 800 litros de leite por meio do programa do presidente José Farney, né? Na época, o presidente chamado José Farney. Após a emancipação de Guaiúba, foi eleita mais 2 vezes como vereadora. Durante seu mandato, também trabalhou, batalhou muito para conquistar melhorias para a população guaibana. Dentre as várias obras que lutou para conseguir, podemos citar o posto médico do distrito de Baú, a quadra coberta da Escola Maria de Lourdes Pereira, o SEI da Parronca e a instalação de água nas casas do Baú. Até hoje, ela tem grande amor e carinho pela população de Guaiúba e também do Baú. Faz o possível para ajudar aqueles que necessitam do seu auxílio. Uma de suas maiores felicidades é auxiliar e fazer a diferença na vida da população da nossa região, dessa região, né? Isso é muito importante, é importantíssimo para a dona Maúde fazer este serviço, este trabalho. Então, lhes apresento, né, a dona Maúde, que é a Maria de Lourdes de Castro Rebouças. Bem-vinda, dona Maúde, à nossa live. E para iniciar esse primeiro bloco de perguntas, já quero convidar aqui o professor Valberto para fazer a sua primeira pergunta. Aí a senhora responde e depois eu faço a minha pergunta. Valberto, é contigo, meu jovem. Obrigado, rapaz. Boa noite a todos aí que nos assistem aí pelo Facebook. Dona Maúde, aqui no histórico que o nosso amigo Soriano leu,
A senhora diz que a sua mãe ela era um exemplo de caridade, né? Aí no distrito do Baú. E isso incentivou a senhora a entrar, depois do falecimento de sua mãe, na vida pública. E aí a minha pergunta é: o que é que a senhora recorda do que sua mãe fazia aí pela comunidade do Baú? Boa noite a todos. Eu quero dizer que a minha mãe era uma pessoa muito caridosa, muito conhecida no município de Guaiúba, na época do distrito de Guaiúba, o Baú. Minha mãe, as pessoas, ainda tem muita gente que conhece, que fala das coisas que ela fazia, as pessoas muito necessitadas, às vezes chegavam lá, nunca voltavam sem não ter uma ajuda que ela dava. Na Semana Santa, todo mundo, as pessoas mais carentes de Água Verde, Mata Fresca, Baú, iam receber lá o seu jejum, que era assim, uma coisa que ela fazia com muito carinho. Ela dava 1 quilo de peixe, 2 quilos de farinha, coco e massa de milho. Para muitas pessoas. Eu, desde criança, presenciava muita gente chegando na Semana Santa e ficava pelo meio ali ajudando. Sempre eu admirei muito essas obras de caridade que a minha mãe fazia, porque ela fazia também com amor. A minha mãe nunca foi política, eu não tenho tradição política. Eu me considero uma líder comunitária e aprendi com a minha mãe a ajudar o povo carente. Quando a minha mãe faleceu, que ela morreu de repente, foi uma perca não só para a família, mas para o povo carente do município de Guaiúba. Então, eu pensei, com a amizade que eu tinha ao Isaac Campos, que foi prefeito 3 vezes, ele me convidou e disse: Mariluz, você é uma pessoa que realmente dá para a política. Porque a mamãe não gostava muito de política, ela ajudava o seu Isaac e tudo, mas ela nunca se interessou muito em política. Então, com a ajuda do seu Isaac, e ele era muito amigo do deputado Flávio Marcílio, então, praticamente, a gente, tudo que precisava pedir a ele, ele, como presidente da Câmara Baixa do país, nos ajudava muito. Não só a mim, mas o seu Deodoro também, na época. O seu Deodoro foi um correligionário do deputado Flávio Marcílio. Muitas vezes eu fui com o seu Deodoro na casa do deputado, não só em Brasília, mas aqui em Fortaleza. Então, é isso. A minha meta era ajudar e me sentia sempre muito realizada, porque nunca cheguei para prefeito para pedir nada para mim, mas reivindicava para o povo, e era muito respeitado e conhecia. Os prefeitos anteriores muito me ajudaram para conseguir coisas para o distrito de Goiás. Mesmo sem eu ser política depois, sem ser vereadora, chegava lá, ajudava. Então, é como eu falei, eu me sentia realizada. Vamos, Alberto. Contemplada aí a Alberto, resposta, rapaz. Gostei da resposta. contemplado? Contemplado. Dona Maúde, Não, já que eu... ô Soriano, deixa eu contar um negócio aqui. É porque a Dona Maúde, eu lembro, tem uma característica da Dona Maúde que eu acho muito interessante. Quando eu estava em Pacatuba, estava no 8 de outubro, eu vinha todo dia, eu vinha no ônibus meio-dia e voltava no final da tarde, né? E tinha um pessoal do Baú, que é a Adriane, minha amiga, terminou comigo, ela, filha aí do Del, e eu me lembro da senhora pegando o ônibus. A senhora, como vereadora lá em Pacatuba, a senhora pegava o ônibus ali, o Redenção, e partia para o Baú. Naquela época, a senhora muito bem poderia ir, uma pessoa de uma família abastada, poderia ter um automóvel, mas não, a senhora fazia questão de pegar o ônibus. Coisa que hoje em dia eu acho que um vereador para pegar um ônibus é muito difícil. Então, isso é uma característica da senhora que eu me lembro até hoje. Mas essa senhora, rapaz,
filho de fazendeiro, aí pegar o ônibus aqui com a gente, aí você não se incomodava, entrava lá, pagava a sua passagem. Quer dizer, são características que hoje o homem público ele está deixando, tá certo? Ele se acha que ele é uma pessoa excepcional. Ele se acha que é uma pessoa que não pode estar no meio do povo. Soriano, a bola é agora com você. Obrigado, grande Valberto. Dona Maúde, eu vou pegar o gancho do Valberto, né, que falou sobre a sua mãe. Eu gostaria que a senhora apenas falasse um pouco mais sobre as características da sua família, né, do seu pai, na época aqui da fazenda aqui, do Baú, como é que era o seu pai, para a gente conhecer, né, um pouco mais do seu pai, e se a senhora lembrar de algo mais do trabalho da sua mãe, por exemplo, eles eram muito requisitados, né? Como a senhora falou, no Baú, porque tinha a história do jejum, ajudar as pessoas, tem outras situações que a senhora lembra, mas nos fale também um pouquinho do seu pai, para a gente refrescar a mente das pessoas. Soriano, minha mãe ficou viúva muito cedo. Quando meu pai morreu, ela ficou 6 meses de gravidez de mim. Eu me lembro que eu, com 4, 5 anos, eu saía com a minha mãe ali para Pedra d'Água, uns cantos lá, porque a minha mãe foi não só como empresária, ela trabalhou muito na agricultura, ela trabalhava com mais de 100 homens na agricultura. Eu me lembro que ela plantava muito algodão, feijão, tudo isso. Baú foi uma terra assim, muito abençoada. Ela vendia, na época, algodão para a fábrica do Pimentel. Cansei de sair como motorista da mamãe e ir na fábrica pegar dinheiro para ela pagar no final do dia aqueles caminhões que chegavam com algodão dos campos lá de semente do Baú. Ela também, mesmo ficando viúva, ela deu continuidade aos trabalhos lá no Baú. Ela tinha uma fábrica foi a primeira fábrica de telha comum, e telha feita na máquina também. Também fábrica de tijolo. Ela produzia muito tijolo e telha no Baú. Aquelas casas, eu me lembro, os caminhões carregando tijolo e telha do Baú e trazendo aqui para Fortaleza. Eu tinha um irmão, ele tinha o caminhão e trazia sempre tijolo e telha lá do Baú. Então, dava muito emprego àquele povo. O Baú só não trabalhava ali quem não queria, porque sempre tinha trabalho e não faltava de jeito nenhum. Agora, como eu lhe falei, a minha mãe ela gostava muito dos empregados. Os empregados gostavam muito dela e era uma mulher de moral. Ela, quando tinha festa no Baú e tudo, não precisava de polícia, bastava dizer que a dona Luz estava chegando ali, tudo se ajeitava. Então, é como o Tarcísio Benevides dizia, Dona Lourdes era um patrimônio moral do município. Então, eu me orgulho de ter tido como mãe uma pessoa tão batalhadora, tão caridosa. Obrigado, Ana Maúde. Realmente, as histórias da sua mãe são belíssimas, né? Isso já demonstra que era uma pessoa comprometida com o social, com a comunidade, com a sociedade, e já gerava renda naquela época, né? Mas dentro desse contexto, eu queria, antes de passar para o Valberto a próxima pergunta, eu queria que a senhora nos falasse da sua infância. A senhora falou que perdeu a sua mãe muito nova, né? Novíssima. E como foi a sua infância no Baú? Como é que a senhora viveu, né? Distante de ser a sua mãe? E o que é que a senhora lembra dessa época? Eu, muito cedo, eu vim morar aqui em Fortaleza, porque quando eu tinha 6 anos,
não tinha mais condição de ficar estudando no baú. Eu vim aqui para Fortaleza, minha mãe comprou uma casa, veio meus irmãos. Todo final de semana a gente ia para lá. Mas eu gostava demais dos finais de semana, porque ali no baú eu fui muito feliz, eu tive uma infância feliz. Tinha umas primas que moravam lá, meus irmãos, tudo, né? Então, toda sexta-feira, quando terminava o expediente do colégio, a gente passava o final de semana lá. Então, é isso aí. O baú foi uma terra muito abençoada. Acompanhei muitos trabalhos da minha mãe. Eu, muito pequena, eu via, assim, como ela resolvia. Então, eu me orgulhava muito disso. Dona Maúde, então a senhora foi alfabetizada no baú mesmo? Não, é o seguinte, eu fiquei estudando lá, até naquele tempo a pessoa dizia, era alfabetização, é como se fosse o primeiro ano primário. Sim, sim. Está entendendo? Quando eu fui fazer o segundo ano, aí eu fui estudar no Colégio Juvenal de Carvalho, em Fortaleza, porque já tinha minhas irmãs que moravam em Fortaleza e a minha mãe também botava, porque o ensino aqui era melhor, eu tinha mais dificuldade. Lá eu tinha muita dificuldade, aqui lá, no Juvenal de Carvalho era um colégio muito bom, e a minha mãe pensava muito no meu futuro. Roberto, pode fazer outra pergunta aí, Roberto. Rapaz, antes de eu fazer uma pergunta, Soriano, vamos mandar aqui um abraço para as pessoas que estão aqui nos assistindo, mandando aqui vários comentários, né? A comunidade Santo Expedito da Parronca fala o seguinte: que Deus abençoe a senhora Dona Maúde. Nídia Souza, Dona Maúde Rebouça, mulher que admiro demais por sua força e determinação. Meu amigo Evandro Nunes, a família do senhor Citonho na Pedra d'Água está sintonizado no programa. E sauda a senhora Maúde. Deixa eu ver aqui o que o pessoal diz mais. Celestina Cosmo diz o seguinte: um nome bem falado na minha infância. E ela ainda completa mais, ó. Minha mãe foi pegar muitas cestas básicas e leite na Pacatuba. Tem mais alguém aí, Sorino? Olha se eu esqueci de alguém aí, porque às vezes tem esse delay aqui. Ó, tu falou aí da Eridan Chaves, que está assistindo também. Uhum. Não, falei não. Ela disse que foi uma mãe. Bem, aqui foi uma mãe. Bem, não sei se é para mim ou para minha mãe, né? Fala que a sua mãe Sebastiana trabalhou muito e morou com a dona Lourdes. No caso, a Maúde, né? Raimundo Nonato, dona Maúde sempre contribui para o bem de nossa cidade. Parabéns, que bom ver essa grande mulher bem firme. Guaíba só tem a lhe agradecer, né? Norma Medeiros está ali assistindo, dona Maúde. Quero aproveitar também aqui e mandar um abraço para a vereadora Luzanira, que também está nos assistindo, assim como o nosso ex-prefeito e promotor de justiça, Antônio Carlos Fradia, que também está nos assistindo. Enfim, Novo Alberto, continue. Alguém mais escrever aqui e a gente fala daqui a pouco. Tá certo. Dona Maúde, aqui o que eu achei interessante é que a senhora diz aqui que foi vereadora nos anos de 83 a 88. Aí quando eu contei aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Era um mandato de 6 anos, era um mandato de 5 anos, era de 4 anos? Ou foram 2 mandatos aqui? É o seguinte, o mandato era de 4 anos, mas foi prorrogado por 2 anos, para poder ficar tudo igual na eleição. Ah, O tá mandato certo. foram 6 anos, né? 4 que era normal, e prorrogaram mais 2 anos. Ah, tá certo, tá certo. Dona Maúde, agora a gente vem falar agora da emancipação. A senhora fala que durante o mandato de vereador em Pacatu lutou com vários amigos, né?
Como é que foi essa luta aí? Como é que foi? O que é que a senhora lembra dessa época da emancipação? Como é que eram as reuniões? Como é que era o movimento político aí na época para a emancipação da cidade? Olha, é o seguinte, a emancipação de Guaiúa teve muita gente que lutou, trabalhou, e eu sempre acompanhei, porque nessa época meu marido era agente da Previdência em Pacatuba, e eu ficava ajudando meu marido até 10, 11 horas, e depois eu ia lá pela Câmara, pegava, estava lá seu Oswaldo, Helder, seu Helder, com a relação das pessoas que ele tinha escolhido, porque tinha que ter tantas pessoas para poder passar, né? E sempre a gente marcava reuniões nos distritos, na parte da tarde, que meu marido trabalhava só até o meio-dia, a gente saía para Itacima, nós fizemos muitas reuniões com o seu Deodoro, a mãe da Silvinha, como é o nome? A dona Osanira, que foi uma grande líder comunitária, muito minha amiga. E quando eu passei a ser vereadora na Guaiúba, eu contava muito também com a ajuda de pessoas que a dona Luzanira ajudava muito, porque ela foi primeira-dama, foi casada com o seu Isaac Campos. Então, essa luta para a emancipação de Guaiúba, a pessoa pensa que é fácil, mas não é grande. Porque tinha que fazer trabalho nos distritos e explicar a importância de ser município. O doutor Irã foi em muita reunião com a gente, está entendendo? Tinha dia que a gente voltava tarde, de lá, 6, 7, 8 horas da noite, dos distritos, fazendo reuniões nas comunidades para ter a aprovação do povo. Então, eu acredito que muita gente ajudou, mas teve aquelas pessoas que eram dedicadas, como o seu Helder. Seu Helder, todo dia ele estava lá na Pacatuba, mostrando aqui tantas folhas e tudo. Então, eu acredito que ele foi uma das pessoas mais importantes na emancipação, apesar do doutor Antônio Fradique, ajudou muito também, porque ele era promotor de justiça, né? E precisava daquelas aprovação na Assembleia. Uma pessoa que também que ajudou muito lá no município foi o... Como é o nome daquele deputado, que eu não estou lembrado, meu Deus, deputado muito amigo do... Moés Loyola? Não, Moés Loyola ajudou depois, né? Assim, Franzé Moraes? Franzé Moraes. Franzé Moraes ajudou muito. Cansei de ir, fui 2, 3 vezes na Assembleia com Franzé Moraes, levando as listas do pessoal que a gente já tinha. Então, foi assim, muito importante, muito bom, muito gratificante. Porque Guaiúba passou a município e desenvolveu muito, né? Ô, dona Maúde, o baú, ele é distrito. A senhora lembra o procedimento? Ele foi criado através de lei? Me lembro, quando foi criado o projeto de lei, eu já deixei tudo pronto. Porque é o seguinte, quando eu deixei de ser vereadora, eu apoiei a Fátima Costa, a esposa do Del, que ela me sucedeu, inclusive, ela ganhou a eleição na época, e até peraí, como é o nome? Aquela mulher do doutor Edson, né? A Verônica. A Verônica. A Verônica perdeu porque a Fátima teve mais votos do que ela, para você ver. Mas eu deixei já tudo pronto, porque para criar um distrito é preciso fazer medição, várias coisas, e não deu tempo eu terminar, mas já deixei tudo encaminhado e foi, se eu não me engano, foi em 80 e... Não me lembro bem, não. Só sei que foi muito importante também, porque com a ajuda do doutor Antônio Carlos, ele fez muito por baú. Às vezes as pessoas reclamavam, fica perreando. Aí ele diz, olha,
ela vem aqui, mas ela não vem aqui pedir nada para ela vem pedir para o povo. E dizia assim, eu queria era ter 4 Maúde no município, que o negócio era diferente, porque eu aperreava. E, graças a Deus, todos os 6 prefeitos me apoiaram, porque eu pedi as coisas e eles resolviam. Excelente, Dona Maúde. Então, depois nós vamos, né, Roberto, procurar essas leis que criaram os nossos distritos, né? É bom a gente depois publicar no Águas do Vale a lei que criou o distrito do Baú. Dona Maúde acabou de nos falar que ela foi a pessoa responsável que batalhou, que lutou. Pode até ter outras pessoas, mas ela foi uma pessoa extremamente importante para que a comunidade do Baú passasse a ser distrito, né? Eu quero, só antes de continuar, Valberto, aproveitar essa pequena pausa, né? Pessoal, para quem está entrando agora, vocês estão assistindo hoje uma entrevista com a Dona Maúde, que na verdade é a Maria de Lourdes de Castro Rebouças. Então, você que está entrando agora no Facebook, no Instituto Águas do Vale, pode curtir, pode comentar, pode compartilhar. E eu quero aqui também dizer a vocês que a gente tem o apoio do Fábio Geladão, né? Que é aqui no bairro Santo Antônio, em Guaiúba. Então, você que gosta de tomar uma cerveja, manda um zap para ele, o 988-84-1141. Ele vai deixar a cerveja gelada onde você estiver. A gente conta com o apoio da vidraçaria e metalúrgica Léo Box, nosso grande Léozinho. Fabricação e manutenção, tudo em alumínio, portões automáticos, vidro e ferro. Trabalha com rapidez, segurança e qualidade, tem um ótimo atendimento, é só você ligar ou mandar um zap para 98900-7400. Contamos também com a internet que tem altíssima qualidade, Zipnet, aqui em Guaiúba, na rua Antônio Ascioli. Só você ligar 985-64-8946. Né? A gente também tem a parceria do radialista Paulo Sérgio, que tem um programa Louvor Pentecostal na nossa FM Cultura aqui de Guaiúba, né? Lembrar vocês que amanhã o Story Hall traz Story Hall solidário com 2 bandas de forró, a partir das 9 da noite. A entrada são 2 quilos de alimentos não perecíveis para ajudar nossos irmãos de Guaiúba. E traga a vocês a Forte Doce, rapaduras e doces. São diversos sabores para todos os gostos. Fica na Ceasa, tá certo? Se não quiser ir na Ceasa, é só ligar 3245-7020. O outro número 986420465. Você também, se tiver precisando de um contador, indicamos André Barbosa pelo número 996-13-8588. É um excelente profissional. E se você gosta de chás, produtos naturais, Casas das Ervas com produtos Anaju, também fica na Ceasa. O contato é o 98630-7258 ou 98537-3916. Dona Maúde, eu quero lhe fazer uma pergunta. A senhora ganhou se candidatou, né, pela primeira vez em 1982. Queria que a senhora nos falasse como é que foi essa sua primeira candidatura, como é que foi esse processo. Nos conte aí os bastidores dessa sua campanha. Em 1982, foi por que lado, apoiando quem para prefeito? Em 1982, quando eu me candidatei, o candidato a prefeito pela 3ª vez era Isaac Campos. E o vice-prefeito era Antônio Fradique, em 82, né? Agora, nós trabalhávamos demais porque o município de Pacatuba começava extremando com Palmácia, ali na Itacima, né? E Taitinga também era grande, pertencia ainda a Pacatuba. Quer dizer, que era Guaiúba, Pacatuba. A Pacatuba, ela extremava quase com Aquiraz. Foi muita luta. Também eu quero dizer também que uma pessoa que foi muito importante, é muito importante na minha vida, é meu marido Valnei. Ele era agente da Previdência e ele me ajudou muito na campanha. Porque, como eu falei, eu não tinha tradição política.
mas o Valnei me ajudou porque ele trabalhou na área, no ex-Fundo Rural, entendeu? Então, muitas pessoas ajudaram, porque a gente contava pessoas voluntárias. E, como falei, foi de admirar que em toda urna eu tive voto. Mas foi por causa do Valnei, que espalhou assim, sabe? Então, os votos que eu consegui foram da minha mãe, o nome dela também, que me ajudou muito, né? Porque ela na Mata Fresca, muitas casinhas daquela foi cobertas com as telhas do baú que a minha mãe dava, né? Então, muita gente na Mata Fresca me ajudou. Então, foi muito importante, eu me senti realizada e feliz, porque eu alcancei meu objetivo, ajudar o povo carente de Guaiúba. Dona Maúde, e nessa época aí, 1982, quem eram os seus adversários políticos e os adversários do seu prefeito? Ou não tinha na época? Meu adversário político era o pessoal, era o PMDB, como é o nome? Era o MDB? MDB. Inclusive, quando eu ganhei a presidência da Câmara, eu ganhei com o voto do meu adversário, entendeu? Porque eu trabalhava tanto, assim, gostava que as pessoas me ajudavam, até as próprias vereadoras. A Margarida Tristão votou em mim, sendo do PMDB. Então, como era lá? Era MDB, PMDB era MDB e Arena, na época. Que eu era do lado do Isaac Campos, que Isaac Campos era muito amigo da nossa família, e ele conhecia meu trabalho há muito tempo, porque eu mesmo, com a amizade que eu tinha com o seu Isaac, antes de me candidatar, eu consegui as coisas, porque ele era muito amigo do Virgílio Távora, aquele chafariz já da Praça do Baú, via que eu consegui, através do Virgílio Távora. Eu chegava para o seu Isaac, eu estou precisando disso assim, assim, aí ele fazia só o bilhetinho e me mandava. Ampliação da escola do Baú, daquela energia da escola do Baú, que ia do asfalto até lá. Foi com o Virgílio Távora também. Virgílio Távora não, Flávio Marcílio. Então, sempre eu usei amizade com o seu Isaac, por isso que eu realizei muita coisa lá em Guaiúba. Na época do telefone, né? Telefone, eu consegui o ramal lá para Água Verde. Tudo isso me facilitava, eu me realizava, trabalhava muito, mas eu gostava porque tinha um apoio dos políticos de respeito lá em Guaiúba. Obrigado, Dona Maúde. Valberto, é contigo, Dona Valberto. Dona Maúde, a minha pergunta vai no mesmo sentido do amigo Soriano. Quando a Guaiúba se emancipou, né? Como é que foi essa sua primeira mandato agora já com a Guaiúba emancipada? A senhora era oposição, era situação? E quem foram os seus aliados, né, nessa caminhada aí? Né? Porque eu me lembro, acho que o seu marido foi candidato a vice-prefeito, não foi? Acho que com o Niltinho Foi na Noprato, primeira né? eleição, foi. Foi, não foi isso? Perdeu, Pronto. foi, na primeira Foi. eleição. Ele, É, Valnei e o Niltinho isso. foram candidatos, né? O Niltinho e o Valnei. Perdemos por 100 e poucos votos. Foi. Aí a minha Mas pergunta é: quem seus aliados, como foi essa sua passada nesse primeiro mandato lá em Guaiúba na Câmara? Como é que eram os discursos na Câmara? Como é que foi o seu trabalho junto ao prefeito lá, que no caso era o Antônio Carlos Fradique? Como é que foi essa relação? essa primeira relação, eu como política lá em Guaiúba, foi assim muito marcante, porque eu sempre estava do lado daquele que podia ajudar, né? Mas o Antônio Carlos, que era da oposição, ele sempre tentava me perseguir, para mim não conseguir assim as coisas, entendeu? Mas de todo jeito, mesmo assim, havia o respeito, era uma oposição com respeito. Conseguia as coisas, fazia os meus ofícios, mandava para a Câmara, e realmente não conseguia dar a primeira vez, não, mas eu conseguia, né?
Mas foi passando, ele viu que realmente a minha meta era ajudar, porque não era porque ele era da oposição que eu fosse contra ele assim, não. Se ele tivesse certo, eu estava apoiando, sempre foi assim. Principalmente que quando o Guaiú emancipou-se, foi uma coisa assim, muito difícil. A Câmara funcionava dentro da prefeitura, ali onde era hoje em dia ali do Doutor Irã, né? Ali era a prefeitura e a Câmara funcionava lá dentro. Nem cadeira para o pessoal se sentar na Câmara tinha, somente dos vereadores, para você ver as dificuldades. Por isso que quando nós ganhamos lá, como vereadora eu, a Norma, Calixto, a gente, prefeito que precisava, se era para ajudar o município, a gente estava junto. Era assim, um negócio fabuloso, viu? Mesmo assim, havia o respeito entre o legislativo e o executivo. E quem eram os seus amigos lá na Câmara, da sua época, da primeira legislatura? Quem eram os vereadores que a senhora trocava ideia e conversava? Rapaz, por incrível que pareça, o vereador que eu mais gostei lá na Câmara assim, ele foi o Rubens, porque o O Rubens foi Rubens. presidente da Câmara. Foi. Mas Foi o ele primeiro presidente me da Câmara, foi ele. respeitava. Foi. Era um menino velho, bem novinho, foi o presidente da Câmara, mas ele, quando eu chegava, eu tinha muita amizade com a imprensa, né? Eu chegava com os jornais debaixo do braço, falando de muitas coisas que não era para passar. Por exemplo, a gente ia fazer os projetos, mandava o projeto de lei para votar, aí eu dizia, não, não é assim não, cada um tem que ter a sua papelada para ler, nós estamos criando um município, está entendendo? Eu falava, por isso que eles... Aí o Rubens só fazia rir. Mas o Rubens sempre tive muita amizade com o Rubens, porque sempre houve muito respeito. Sabe? Agora, Então, a senhora participou, então, da Constituinte também, né? participei. Foi que a senhora Eu, participou, Chico né? Assunção, Norma, Calixto. Nós fomos constituinte, muito importante, né? Isso. Isso é um Pois é. pedaço da história. Hoje é um pedaço da história guaiubana aí. Por Passa isso a que às bola para vezes... você, meu amigo Soriano. Não, dona Maúde, eu vou no caminho. Eu tenho outras perguntas ainda antes da emancipação, mas eu vou aproveitar o momento. Queria que a senhora falasse para a gente desse processo, né? Que todo mundo fala, não, a primeira Câmara teve a Constituinte, então, o que foi esse processo, né? Da primeira Constituinte, da primeira Câmara? Como é que a senhora vê tudo isso hoje, que a senhora até falou agora que é histórico? Mas nos explique um pouco mais, para quem está nos assistindo, esse processo que foi o processo de emancipação de Guaiúba, né, constituída a primeira Câmara, a primeira gestão municipal, onde a senhora já relatou que a prefeitura, que funcionava na casa que hoje mora Doutor Irã, também funcionava a Câmara Municipal. Então, nos fale um pouco mais dessa história da Constituinte, do trabalho que foi feito, teve ajuda de alguém para auxiliar vocês? Como é que se deu esse processo, Ana Maúde? Não, teve sim, porque os vereadores, na época, eles gostavam muito de mandar pesquisar para saber o que era melhor a lei para um município igual ao nosso, entendeu? Uma pessoa, todos os vereadores tiveram a sua participação, mas eu quero ressaltar aqui a Norma e o Francisco Assunção. Calixto também. Então, foi assim, muito... Fomos orientados por advogados, né? Nós lemos muito as leis de município parecido com o nosso, como no município mãe. Foi muita coisa que a gente pesquisou, foi um estudo, apesar das dificuldades, mas nós sempre tivemos apoio da prefeitura com material de papel ofício, muita coisa que precisava, apesar das dificuldades da Câmara, né? Mas sempre nós tivemos apoio também de advogados e pessoas que nos orientassem. Então, eu acredito que a lei do município foi muito bem seguida. Agora, mudaram algumas coisas porque estava defasado, né? Mas eu me orgulho de ter feito parte da Constituinte de Guaiúba.
Dona Maúde, nessa época aí, o primeiro prefeito foi o Antônio Carlos Torres Fradique Scioli. Aí, para mim entender, nessa época, a senhora, como vereadora, era situação, ou seja, aliada, se tornou aliada de Antônio Carlos Fradique Torres Scioli ou continuou oposição? Não, eu era oposição e continuei oposição, mas uma oposição consciente. Quando as coisas não estavam funcionando direito, eu ia lá e falava, entendeu? Eu nunca fui vereadora mandada por prefeito, não. O cara estava fazendo negócio direito, eu estava ali com ele. Se não tivesse, eu havia respeito, havia assim. Depois as coisas melhoraram mais, quando passou 2 anos, aí as coisas já ficaram mais, entendeu? Agora, um prefeito também, que eu gostei muito dele, foi o Tarcísio Benevides. Tarcísio Benevides ria quando eu ia fazer visita a ele, eu dizia, ei, Tarcísio, está aqui, ó, que está precisando lá, por favor. Agora, por favor, não vai rasgar esse papelzinho sacudindo lá todo o lixo, não. Ele começava, essa maúde. Então, outra coisa também, uma pessoa que foi muito importante aí, na época que eu fui vereadora, foi a primeira-dama, a esposa do Tarcísio. Eu chegava para ela e dizia, olha, está acontecendo isso, porque sempre mais era Mata Fresca. Tem uma pessoa na Mata Fresca assim, a situação é essa. Ela disse, mas pode deixar que eu vou mandar o carro com a enfermeira lá. Ela mandava fazer a pesquisa e todo dia 30, rigorosamente, ia uma cesta básica para aquela família. É um trabalho muito bem feito. A Maria Alice, a esposa do Tarcísio Benevides, eu acompanhei todas as ex-primeiras-damas e sei o que era e o que não era, né? Inclusive, quando fez 30 anos de emancipação, que nós fomos para a Câmara, estavam todos os ex-prefeitos lá. Nesse dia, o Tarcísio não foi. Eu até lamentei, porque todos estavam presentes, nós tivemos uma confraternização muito boa. Então, é o seguinte, tudo para melhorar a Guaiúba teve, né? E eu sempre estava ali para apoiar quem realmente estava querendo o bem, né? Ok, dona Maúde, só mandar aqui um alô. A Valesca Rebouças, né, está colocando aqui, grata pela lembrança. O Celestino Cosmo, aliás, a Celestina, né? Está dizendo que está amando a entrevista de hoje. Francisco Paulino diz, dona Maúde, que Deus continue abençoando sua vida. O Antônio Ribeiro colocou, dona Maúde, grande liderança. Franca Adelino também está nos assistindo, diz que é um grande amigo seu, né? Enfim, a senhora está sendo muito bem avaliada e elogiada aqui nas redes sociais. Dona Maúde, agora eu quero saber como é que Soriano, foi... e além disso, a audiência aqui tá. A Está média dá de bombando. 20. Dá de 20 aí, rapaz. Olha aí, ainda pode se candidatar, viu? Dona Maúde aí ainda é uma concorrente de É, mas liderança. os cabas vão ficar com medo, viu, dona Maui? Dona Maúde, fale para nós como foi o período da sua atividade, né, como presidente antes de Guaiúba se tornar cidade, em Pacatuba ainda. Como é que foi esse período que a senhora foi presidente? Por 2 mandatos ou foi por 2 anos lá em Pacatuba, dona Maúde? 2 anos. Olha, eu posso dizer que eu me realizei na política. Quando eu fui presidente da Câmara, eu ganhei com o voto da oposição, entendeu? Do PMDB naquela época, o PMDB estava no auge. Era o quê? Era Isaac Campos e João Cavalcante, que a filha do Cavalcante foi candidata também, entendeu? Quer dizer, que fui eu e a Margarida Cavalcante. E eu ganhei, na época que o PMDB estava no auge, entendeu? Você precisava ver a festa dos garis no meio da rua, das pessoas simples, felizes, porque sabia que podia contar comigo assim, que eu sempre estava ali para ajudar, entendeu? Então, foi festa lá em Guaiúba no dia que eu ganhei a presidência da Câmara. Fiz muito, consegui. Hoje, o Sindicato Rural, ali onde é o sindicato antiga, aí só vivi, fui lá, fiz projeto de lei, ajudei aquele sindicato, porque
Lá tudo assim, o pessoal ficava com medo, será que o seu Isaac não vai gostar? Eu não tinha isso. O seu Isaac era meu amigo, se ele não quisesse ou não quisesse, eu colocava na Câmara do mesmo jeito. Então, foi muito bom aquele sindicato de Pacatuba. Aquele ali foi reivindicação minha, e o projeto de lei também. E também fiz muita. Porque eu sempre fazia o seguinte: quando precisava assim, de uma coisa lá em Guaiúba, eu estava sempre na frente, porque eu gostava de trabalhar. E você, como prefeito bom, você faz muita coisa, entendeu? Muita coisa. Então, foi isso aí que Dona Maud, eu. esse sindicato que a senhora fala é aquele sindicato na Pacatuba, próximo à Câmara, é isso? É, vizinho à Câmara. Aquele sindicato, ali era uma escolinha. Aí o Valtinho dizia assim: Maúde vai gastar muito. Eu digo: não, a gente dá um jeito. Pegava os garis de sábado, dava um dinheiro a ele, fazia comida lá para poder botar barro, para levantar a escola, a parte de baixo da escola, que era muito baixo, sabe? Então, a gente fazia bingo, eu ia atrás dos proprietários rurais para ajudar. Então, eu fiz muito ali, e principalmente que meu marido trabalhava na Previdência, na parte rural, né? A gente tinha contato com o pessoal do município, que eram aposentados. Então, eu fiz muito assim, ajudei muito a ele. Eu gostava sempre disso, de Sobre, ajudar. sobre esse sindicato, eu não sei qual o ano exato, Valberto, mas eu me lembro que eu ia mais a minha mãe e a minha avó para Pacatu, para esse sindicato, e, se eu não estou enganado, tinha consultas lá, dentista, viu? Tinha. O presidente do sindicato era seu João Bruno, que morava na Pacatuba, muito amigo da gente, sabe? João Bruno. Tinha. Muito, tinha médico, dentista, tinha muita coisa lá. Era muito, muito bacana, muito. Roberto, antes de você fazer aí a sua pergunta, eu quero só fazer mais duas perguntas desse contexto mais antigo, dona Maúde. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, né, Sim. quem era e como foi o trabalho de duas pessoas que a senhora cita no seu histórico. Uma, quem é Flávio Marcílio e Moésio Loyola. Como foi o trabalho destas pessoas com a senhora? Olha, Flávio Marcílio, eu tinha amizade a ele por causa do Sam Isaac, sabe? Ele foi o presidente da Câmara Baixa do país. Quando eu era vereador, uma vez eu levei a Margarida Tristão, a Bia como vereadora, tudinho. Aí consegui com o Flávio Marcílio as passagens para a gente ir para Brasília. Elas ficavam mal demais, de claro. Ele tem verba para isso. Chegava lá, ele entre, minha amiga, lá no gabinete dele. Como é que vai meu amigo Isaac? Eu digo, vai bem, ó, deputado, eu vim aqui assim, reivindicar. Menina, não sei não. Ele era uma pessoa. Quando eu falava no nome do seu Isaac, eu conseguia tudo. Tá? E Moésio Loyola foi, para mim, foi o deputado mais importante que me ajudou muito na minha vida política. Porque Moésio é um homem de palavra. Ele dizia, Moésio, estou precisando disso assim, mas pode fazer que eu consigo. Pode avisar aí, fazer um movimento aí que eu consigo. Quando a gente saía assim à noite, assim, com o Mário Biel, menino, para fazer as inaugurações, ele dizia, mal não é todo vereador que inaugura a obra sem ter eleição. Eu gostava de rir. Então, o Moésio foi uma pessoa muito, muito, muito importante para mim. Ajudei, trabalhei. Tenho orgulho de dizer que tive um grande deputado. Não é esse deputado que se esconde quando a vereadora do interior chega na Assembleia, não. Ele mandava abrir a porta, atendia a gente bem. Quando eu não podia ir para a Assembleia, na rádio. Então, consegui muita coisa, consegui cirurgias difíceis através das amizades dele. E eu soube que ele vai se candidatar nessa próxima eleição. Olha Entendeu? aí. Aí o Não, negócio. pode falar, desculpa. Pois é, e se realmente eu digo de público, se Moésio ela for candidato, eu vou ser correligionária dele. Tranquilo, sem dúvida nenhuma. Quando a senhora fala Câmara Baixa, na verdade é a Câmara dos Deputados, é isso?
A Câmara do Deputado. Câmara do Deputado, Câmara Baixa do País. Ok. O Marcílio tem lá o nome lá do auditório, é o nome dele. Flávio Marcílio. Nova Roberta, contigo? Dona Maúde, rapaz, é muita história para contar aí, rapaz. A audiência aqui tá Ah, boa, tá ei, passando de 20 pessoas, viu? ei, hoje, né, fazendo históricozinho, aí meu marido disse, pelo amor de Deus, tu vai passar 3 folhas. Eu digo, rapaz, se for para botar tudinho aqui, não vai 3, não, vai 5. Dona Maúde, e me diga uma coisa. Desses prefeitos aqui, é uma pergunta do internauta aqui. Desses prefeitos aqui que passaram, que a senhora passou, o seu Isaac, Antônio Carlos, Tarcísio, qual foi o mais difícil para você trabalhar? É uma pergunta aqui do internauta aqui que mandou aqui, o Eduardo. Dona Maúde, qual o prefeito? O trabalho foi mais difícil? A senhora já esse daqui foi mais complicado para trabalhar com Não, é ele. o Ou não seguinte, teve? de Pacatuba, foi tranquilo, tranquilo, tranquilo. Inclusive, aquela Praça da Água Verde, aquela praça que fica no alto, que vai lá para a Igreja de São Francisco, foi uma promessa do Valtinho, que também foi prefeito, me ajudou muito, Valtinho. Foi construída aquela pracinha em 3 meses. Então, sempre eu tinha credibilidade, porque eu dizia para os políticos, eu digo, olhe, eu quero saber disso aqui, vai sair? Vai. Entendeu? Então, nunca aceitava um não. Agora, uma pessoa que, apesar de no começo da administração dele, eu senti um ano de dificuldade, foi o Antônio Carlos. Porque tinha uma vereadora, na época, que era a Valnice, ela tinha um ciúme grande, tudo era ela que mandava, sabe? Aí, eu trabalhando, não dava mínima para ela, né? Mas, depois, nós ficávamos assim, mais amigos. E na segunda legislatura foi uma beleza. Tudo que eu pedi, o Antônio Carlos, ele fez. Entendeu? Ampliação daquela, na época, aquelas energias que era puxada de um medidor só, que foi feito um trabalho para. Até foi o que o pessoal chamava o apagão. Disse, o teu carro está acontecendo isso, o que é que a gente faz, meu filho? A situação está assim, assim, assim. Eu posso fazer isso? Ele dizia, pode. Aí pronto. Aí me conquistou, né? Porque ter palavra, coisa que eu acho muito bonita de uma pessoa é ter palavra. Aí eu disse assim, a escola da Pedra d'Água, que até a criatura que foi professora lá, Mariana, faleceu ano passado de Covid. Quando eu não era nem vereadora nessa época, eu consegui com o seu Isaac para ensinar lá na Pedra d'Água, que hoje em dia várias pessoas, aquela Natália que foi candidata a vereadora, o Evandro, que trabalha na saúde, muitos estudaram na Pedra d'Água nessa escolinha que eu consegui, que ficava na Fazenda Limeira. No começo da administração do Antônio Carlos, ele disse, não pode ter essa escola, não, porque não tem. O pessoal da educação lá dentro diz, tem não? Pois eu vou pagar do meu bolso. Construí uma casinha, botei uma professora lá dentro e peguei a garagem do meu trator e fiz uma escola. Não acredita? Fiz. Aí ele viu que eu não desistia, né? Aí disse, não, eu vou dar um jeito. Aí, quando foi no final do segundo mandato, ele prometeu que ia construir a escola Zé Maria de Castro, que é o nome do meu irmão, né? Aí, chegando julho, agosto, eu desesperada, doutor Carlos, pelo amor de Deus, já é o nome, agosto. Ele disse, olha, até o dia 31 de dezembro, eu sou o prefeito, não se preocupe, eu vou mandar construir essa escola. E construiu. Ele inaugurou no dia 26 de dezembro, a Escola José Maria de Castro. Então, eu acredito que ele foi o melhor prefeito, na minha maneira de ser. Porque também tinha palavra, né? Importante ter palavra. Dona Maúde, me diga uma coisa. A senhora falou na ex-vereadora Valnice.
quando ela se candidatou, aí porque a senhora estava atuando no mesmo distrito que ela, a senhora não teve medo assim, não ficou com o coração balançado, rapaz, vou ter um concorrente aqui, porque eu me lembro dela que ela fazia um arruê medonho e tinha aquela música lá que era até da Xuxa e fazia um sucesso com a garotada. A senhora não ficou um pouquinho com medo não na época da eleição? Não fiquei o seguinte, porque eleitor da Maúde é fiel, entendeu? Não tinha medo. E, ao contrário, quando ela se candidatou, ela foi se candidatar pelo meu partido, e o candidato era o Nilton Valnei, para sabida ela, para não mexer, né? Aí eu era quase uma cabo eleitoral dela, porque eu ia para os campos, ela ia também, né? Eu não ligava, porque o meu problema era o candidato a prefeito. E eu me garanti, porque os eleitores meus é o seguinte: a Maúde é antes da eleição e depois a mesma. Por isso que os meus eleitores confiavam em mim, né? Não tinha medo, não, nunca tive. Isso que a senhora está dizendo é uma coisa interessante, porque a senhora fez uma sucessora, né? Isso é difícil. Não é fácil. Você ter o poder de transferir voto. Isso é muito difícil. Soriano, passo para você, meu patrão. Obrigado, Roberto. Roberto, Soriano, antes de passar para você, deixa eu mandar um abraço aqui, um alô, o meu amigo, vereador Cazuza, vereador Hernani Pinto, a vereadora Silvinha, rapaz. E um abraço aí do nosso amigo doutor Irã, ex-prefeito, médico, um homem que não sai da Guaiúba, é todo tempo aí consultando o povo, rapaz. O homem trabalha, rapaz. E também é o meu amigo, que eu sei que ele está nos assistindo, o ex-prefeito Marcelo Fradique, caba trabalhador também. Viu? Passa a palavra para você, meu patrão. Beleza, também continuando nessa sua linha, a Mari Maria, né? Minha cunhada está assistindo, boa noite. E aí contamos com a ilustre presença do nosso Flávio Frota Guimarães, vereador e atual presidente da Câmara Municipal de Guaiúba, dona Maúde, ele assiste e ele coloca: boa noite à nossa amiga Maúde e a todos do Instituto Águas do Vale. Doutor Flávio, um forte abraço. Obrigado por estar nos assistindo. A Vanessa Rebouças coloca excelente a live, realmente muitas belas histórias, parabéns, né? Conceição Pereira também nos assistindo, coloca que a senhora é uma mulher guerreira de fibra. Mafilda Caetano assistindo. Celestina Cosma, que sempre presente. Odilon Monteiro, nobre Odilon, um forte abraço. Odilon, na hora que você quiser entrar, o Odilon é um parceiro nosso da Maúde, também um dos entrevistadores do Águas do Vale, mas está no seu doutorado, mas está aqui acompanhando. A Erivanda Cardoso também coloca: dona Maúde, mulher guerreira, orgulho de fazer parte da minha vida, né? Aqui o Eduardo, acho que é Engelman, acho que é esse o nome dele. Enfim, a todos aqui, o Franco Adelino, o Francisco Paulino, a Regina Souza, a todos que estão nos assistindo aí, né? Continue assim, que nós estamos bombando na audiência. Um comentário Soriano, rápido. só mandar um alô aqui, que entrou agora, tá dando parabéns pra gente. O ex-prefeito também, Caio Holanda, tá certo? E o meu amigo lá da Água Verde, que eu não posso deixar de mandar um alô pra ele, que é primo do nosso amigo Hermano, é o Afonso Kleber, tá aí nos assistindo. Um abraço pra ele, o cara que sempre eu falo com ele aqui, tô devendo a visita a ele lá em Água Verde. E também não posso esquecer o Luciano Menezes, minha prima Giovana Ferreira da Silva está assistindo. E quem mais aqui? O Marcelino Oliveira, né? Enfim, a todos. Calúcia, parabéns, Soriana, pelo excelente trabalho e por todos os convidados, em especial a dona Maúde, uma pessoa com muitas histórias para compartilhar com todos os guaiubenses. Sou fã desta grande mulher, né? Ela coloca que tem um trabalho inovador, né? Aliás, nós temos um trabalho inovador com informações, dá os parabéns ao Instituto, enfim, a todos que nos assistem, a Célia Marques, Rosana Marcelino, o Anderson Saboia, enfim, a Ângela Maria, são muita gente nova, Valber, daqui a pouco a gente fala mais. Um breve comentário. Dona Maúde, a senhora chegou à presidência da Câmara de Vereadores em Pacatuba, a senhora teve duas vitórias logo na emancipação de Guaiúba,
A senhora teve um grande trabalho antes de Guaíba ser emancipada, e eu chamo a atenção que a senhora, né, não era uma pessoa rica, dona da Guaíba, era uma pessoa que trabalhava e foi reconhecida pelo seu trabalho. Então, é uma trajetória incrível, é uma trajetória que estimula, que deve ser respeitada, é uma trajetória louvável, né? Porque é tradição da sua família ajudar, mas a sua trajetória em si é uma trajetória de vitórias, de conquistas, e chama a atenção o percurso, que fica claro que as suas vitórias são decorrentes da sua perseverança, do seu trabalho em ajudar o próximo. Então, eu conheci nos corredores da Prefeitura de Guaiúba e já percebi que a senhora é muito ativa e cobra, né? Então, aproveito aqui antecipadamente para lhe parabenizar pelo seu trabalho. Algo incrível. Agora, eu quero lhe perguntar o seguinte: quem era o prefeito na época de emancipação de Guaiúba, né? Quem era o prefeito daquela época e qual foi o comportamento dele em saber que um grupo de guaiubanas estavam liderando o processo de emancipação? Como ele reagiu? Ele foi parceiro? Ele tentou impedir? Como foi? Quem era esse prefeito e como ele reagiu, dona Maúde? Aquele prefeito era o Valder do Carmo Filho. Às vezes ele dizia assim: Maúde, por que você fica com esse povo? Que era o seu Oswaldo, né? o Eudo Eduardo Bezerra e tudo. Eu digo: rapaz, o sonho desse povo é emancipar Guaiúba e vão contar comigo. Eles não queriam que Guaiúba emancipasse, sabe? Mas viu que quando o povo quer, não tem isso não, né? Viu que não tinha jeito. Foi o que aconteceu. Então, foi muita gente junto ali para emancipar Guaiúba. Dona Maúde, agora eu queria que a senhora falasse. Quando a senhora se candidatou em 82, a senhora nos falou que o prefeito era o seu Isaac e tinha o Antônio Fradique, né, que é o pai do Antônio Carlos, o último O recente. Antônio Fradique, o pai do Antônio Carlos, foi vice-prefeito na época. O seu Isaac foi candidato a prefeito e o doutor Fradique, pai do Antônio Carlos, era o vice. Essa chapa foi vitoriosa, não foi? Tranquilo. Pronto, eu queria que a senhora falasse um pouco do que a senhora lembra do convívio com Antônio Fradique, nessa época aí onde ele foi vice de prefeito de Pacatuba. Dona Maúde, então, nesse caso, aproveitando a pergunta, a senhora não era oposição aos Fradique ainda, enquanto Pacatuba município, né? Guaiúba Não. fazendo parte, né? Era um grupo só. Era um grupo só. Era Dona um Maúde, grupo. pronto, aí era um grupo só, e como é que era a pessoa do Antônio Fradique naquela época? Como é que era ele? O seu tratamento com ele, dele e com a senhora? Sempre foi muito boa a amizade que eu tinha a ele. Ele era uma pessoa que, às vezes, quando ele voltava de Guaiúba, às vezes eu estava na Câmara, ele passava por lá e conversava. Como é que estão as coisas ali na Prefeitura rápido? Voltava, conversava comigo, orientava no que era preciso, inclusive. 2 vezes eu precisei assim, de ajuda para ele sobre o aumento dos professores, que você não estava querendo, sabe? Aí conversei com ele e tudo. Então, ele sempre foi uma pessoa assim, muito bacana, muito leal, né? Gostava muito do doutor Fradique, muito mesmo. Roberto, tem outra pergunta? Tenho. Dona Maúde, no início a senhora falou que a sua mãe era uma empreendedora. Ó, minha mãe tinha fábrica disso, trabalhava aqui na agricultura. E a senhora me parece que siga um rumo da vida pública. A senhora nunca pensou não de ser empreendedora também, de ser empresária, ou essa coisa ficou no passado e a senhora queria mesmo era trabalhar pelo povo? Não, não, eu nunca pensei em ser empreendedora, não. Outra coisa, a política foi tão importante na minha vida que eu não tinha tempo mais para nada,
entendeu? Porque quem quer trabalhar na política não faz falta, não. Tem o que fazer, tem que lutar, tem que ir para os cantos, tem que resolver, tem que reivindicar. Então, eu não tinha tempo, eu saí de casa, eu morava em Fortaleza, que a minha filha era pequena. Eu saí de casa às 6h, 6h15 da manhã, chegava à noite, todo dia, dia de sábado. Então, não pensava em nada, só pensava em política. Depois que eu comecei a ter umas decepções, aí foi que eu vi que tinha coisa mais importante do que a política. Eu poderia ajudar de outro jeito, tá entendendo? Mas, enquanto eu fui vereadora, era assim, mais importante para mim, primeiro era Deus, minha família e a política. E isso passou. Chegou a um ponto das decepções que eu achei que não valia a pena. Valia em parte porque eu ajudava, mas assim, foi decepções, muitas decepções que eu tive. Ok, dona Roberta, eu vou fazer uma pergunta agora. Ok. Dona Maúde, eu vou pedir para a senhora falar dos ramais de energia, porque eu ainda peguei ali na Rua das Pedreiras, onde minha mãe mora junto com meu pai, eu ainda peguei as lamparinas. A gente não tinha energia. Ainda me lembro quando o Mário Bier passou na rua, junto com o Tarcísio, e eles iam levar as luzes, né, os postes. Lá era uma vareda, né, na verdade, correta é vereda, mas popularmente as varedas. E aí eles pediram para passar uma máquina para abrir uma estrada e depois colocaram os postes. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais desse seu trabalho, porque a senhora conseguiu 3 ramais de energia, que foi para o Alto Santo Antônio, para a Pedra d'Água, Parronco e o Caneco, né? Só falar um pouquinho desse trabalho, porque levar luz para as comunidades, para as pessoas, é um gigantesco trabalho, um enorme benefício. Como foi esse trabalho da conquista? Soriano, essa energia do Alto Santo Antônio foi muito difícil para conseguir, justamente por causa dessas pedras e tudo. Mas o Moésio disse, olha, o Moésio é o seguinte, a gente falava com ele, aí ele dizia assim, amanhã eu mando a pessoa ir lá olhar como é. Porque eu e o Mário Bier, o nosso deputado era o Moésio Loyola. Então, ele fez muito lá. Não só esses aí, é que eu digo de reivindicação, que foi mais através de mim. Eu andava muito ali pelo Alto Santo Antônio. Mas o Mário Bier foi ele, olha, Moésio, tem que ser feito isso e tudo. Mário, pode deixar que eu faço. Ele fazia era que dizia que inaugurava os amarres de energia sem ser no ano de eleição, porque o pessoal não diz que é só no ano de eleição. Ele não. Se ele prometesse, ele cumpria. Então, foi isso, foi um trabalho rápido feito. O da Parronca, na época que foi feito o ramal da Parronca, eu tinha sofrido até um acidente de carro, quando eu ganhei a eleição em Guaiúba. Eu e a minha filha, nós fomos acidentados lá em Pacatuba. E quando o cara foi fazer o estudo, eu estava até com o braço quebrado assim, fiquei até na casa de Jesus Matei e os caras foram até lá. Foi que o Moésio prometeu, pode deixar. Se ele dissesse, eu vou fazer, podia ficar despreocupado que ele fazia. Dona Maúde, aí a senhora era amiga da primeira-dama, a Miriam Mota, né? Porque a senhora conseguiu... Ela era esposa, né, na época, governador Gonzaga Mota. Gonzaga Mota, era. E a senhora conseguiu aí 100 anéis, né, para receber água dos carros-pipas para Água Verde e o Baú. A senhora era amiga dela, é isso, não? Não, porque na época eu andava muito pelo lá do governador. E o seu Isaac, sempre as coisas de Guaiúba, né, porque eu fui presidente, eu conseguia, eu que levava pessoalmente para entregar em mãos, sabe? Então, ela admirava, ela dizia assim, olha, Maria, é o seguinte, houve até assim, um probleminha lá, porque o pessoal não queria que esses caminhões de alimento fossem para Guaiúba, porque dizia que era da área metropolitana. Eu digo, olha, procure mandar, foi até o Coronel Gadino, que era chefe de gabinete dela lá. Foi lá, eu fui com ele, aliás, eu fui
com ele, para mostrar a pobreza lá, entendeu? Aí consegui. Não é que eu fosse ser amiga dela, era respeitar o meu trabalho como presidente da Câmara. E também, quando eu dizia que era amigo do prefeito, aí pronto, as portas estavam abertas, né? Ó, agora, falando de mais uma conquista sua, explique para os internautas como foi essa viagem a Brasília para conseguir aí o leite para Guaiúba, né, do programa, no programa do leite do presidente José Sarney, dona Maúde. É o seguinte, tudo que eu sabia, né? Eu lia muito, eu assistia até aquela hora do Brasil, sabe? Aí eu soube, né? Que tinha esse programa do leite e tudo. Aí eu disse para o Valnei, eu estou com vontade de ir para Brasília, eu vou falar com o teu primo que eu vou para lá, para a casa dele, para não gastar diárias, né? Porque eu pegava as diárias e tudo lá em Brasília é caro, né? Passei 8 dias em Brasília para conseguir isso. Nesse tempo, a minha filha Vanessa era pequena, estava até meio adoentada. Meu filho, eu tenho que ficar aqui, porque está bem pertinho de ser assinado. Já voltei com o protocolo que eles mandaram lá, do Ministério da Saúde, né? Dizendo que ia ter esse leite. Então, tudo que eu consegui foi com muita dificuldade, sabe? Não era fácil, não, é porque eu era persistente. O pessoal dizia que o meu apelido era a mulher do piolho, porque eu ficava teimando, aperreando, perturbando, para conseguir as coisas. Conseguia porque era difícil. Era difícil. Dona Maúde, agora, viu, Valberto? Desculpa aí me alongar, mas é porque Não, é um eu preciso prazer. fazer uma Pode pergunta ficar à agora. vontade. A senhora colocou que conseguiu 10 caminhões de cestas básicas, foi isso? Foi. Eu digo até onde Naquela foi, época, acho que ainda viu? tem gente. Olha, E eu tenho naquela é época, numa situação difícil, viu? olha, a maioria das coisas que eu fiz e tudo, eu bati era foto. Era assim, umas faixas, Missão Asa Branca. O Coronel Gadinho disse, Barulho, você consegue 10 caminhões? Eu disse, consigo. Fui na Assembleia, consegui 3 com o Zé Batista, o deputado Zé Batista, consegui 2 com a dona Miriam Mota. Eu tinha um caminhão na época. O seu Deodoro tinha um caminhão. O Lorival Tavares, que era vereador, tinha um. Dos tantos nós fizemos, os 10 caminhões. Aí foi um lá para o Campo de Cimento, na Guaiúba, ali pela descida do alto, ali em frente a quadra. Foi o para o Baú, foi o para Água Verde, foi o para o Dourado. Tranquilo, foi uma beleza. E olhe lá, a cesta eram cestas mesmo, não era coisa pouca, não. Dona Maúde, e cada caminhão desse tinha 100 cestas básicas ou não? Mas, menino, Eu estou lhe perguntando porque eu ouvi uma certa discussão de um determinado ente político, figura política, comemorando a entrega de 100 cestas básicas, sabe? Para uma cidade que tem aproximadamente 26 mil habitantes. E a dona Maúde, há décadas atrás, conseguiu 10 caminhões. 10 caminhões. Pode perguntar ali o pessoal ali, que deve ter gente que se lembra disso. Eu me lembro, dona Maúde. Eu sou testemunha disso. Eu me lembro desse caminhão que foi lá para o Campo de Cimento. Eu me lembro. Ora, Tá Foi contigo, muita velho. gente. Era um movimento, né? Não era muita gente para receber essas cestas. era. Na Guaiúba foram 2 caminhões para Guaiúba. E grande, porque o carro do seu Deodoro era grande. Estou Beleza. dizendo que Roberto, era feliz. Dona Maúde, e depois que a senhora terminou aí a vida pública, como é que ficou essa sua relação com o seu eleitorado? Com as pessoas do Baú, com as pessoas da Mata Fresca, com as pessoas da Água Verde? A senhora ainda vai lá, conversa com esse pessoal? Como é que Não, está essa não. relação? Não vou pelo seguinte. No Baú eu vou. Se eu for para Água Verde, digamos, para Água Verde, as pessoas vão aperrear muito. E eu não tenho condição, entendeu?
Eu posso ajudar, assim, ver uma pessoa carente, eu vou e ajudo, uma coisinha assim. Tudo. Isso aí eu faço quase sempre. Mas ir para os cantos eu não posso, não tenho condição, né? Quando eu era vereadora, eu pegava um pouco do meu dinheiro, separava para comprar coisa para dar ao povo. Quem sabe muito da minha vida política, uma grande amiga que eu tenho em Guaiúba, a maior amiga que eu tenho em Guaiúba, Fátima Pires. A Fátima Pires acompanhou o meu trabalho político, entendeu? Ela dizia, mal o povo aperreia muito. Eu digo, é isso mesmo. Cansei de estar ali na prefeitura, mesmo sem ser vereadora agora, na época do Marcelo, chegava aquelas pessoas, dona Maúde, me dê cesta básica, não sei o que. Meu filho, não tem, não. Eu cansei de comprar ali no mercado que eu compro certo, 2 quilos de arroz, pai, eu assim, sabe? Não é para comprar para ninguém, não, porque eu gostava de ajudar. E tem uma coisa muito importante: quando eu conseguia cestas básicas com a prefeitura, esse ano não, já no último ano, eu consegui na ação social e dizia, olha, isso aqui eu estou conseguindo com a prefeitura, eu não dizia que era eu que estava dando, não. Isso aqui eu estou conseguindo para vocês com a da prefeitura, na ação social. Porque tem gente que vai e bota as coisas no carro e diz que deu, né? E nem é. Eu não. Consegui e dizia sempre a quem era que eu tinha conseguido. Rapaz, os tempos estão mudando, né, dona Maúde? É difícil vereador ainda Muito, como, muito. como a senhora. E depois que a senhora saiu da vida pública, o que foi que a senhora foi fazer, dona Maúde? Foi cuidar dos netos? Foi Não, cuidar da não, é o família? seguinte, não é nem isso, porque eu ainda passei uns 2 anos indo para Guaiúba, ajudei na época que o Marcelo era prefeito. Aí depois eu saí, aí foi na época da pandemia, eu fiquei em casa, aí eu estou indo para a fazenda, eu não gosto de ficar parada não, sabe? Mas Dona fiquei Mauri, mais em é casa. uma coisa que eu vou lhe perguntar, porque hoje tem muito na moda esse negócio do empoderamento da mulher e tal, essas coisas todas. E a gente nota que passaram 3 pessoas aqui, mulheres, né, Soriana? Acho que você não estiver enganado. A senhora, a professora Fátima Leitão e a dona Zuilene. E a gente nota que vocês são mulheres que no tempo de vocês eram líderes, né? Não É. precisava desse auê e tudo que o pessoal faz hoje. E aí eu faço a pergunta: qual foi o papel do seu marido na sua vida? Como é que a senhora ia para Brasília, passar 7 dias seu marido aqui? A senhora lidava com ele? O que é que ele fazia? Ele lhe apoiava? Como é que era Olha, essa relação? só para você ter uma ideia, sempre eu tive o apoio do meu marido, porque ele sabia que era importante para mim. O que era importante para mim? Fazer esse trabalho, ajudar o povo. Se precisasse passar, mas só para tu ter uma ideia, eu passei, foi 15 dias nos Estados Unidos, a um convite da Câmara Latino-Americana, meu marido deixou. Ele sempre me apoiou, sempre. Aproveitando que na época que eu me candidatei a primeira vez, a força que eu tive ali foi do nome da minha mãe e do meu marido, que sempre ele me ajudou. Ele via que era importante para mim, ele não dizia nada, eu gostava. Apoiava, né? Soriano, passa a bola para você, meu patrão. Beleza, obrigado, Roberto. Só daqui uma pausa para falar dos nossos apoiadores e dizer que a gente está aí com esta excelente live, esta excelente entrevista com a dona Maúde, contando suas conquistas, suas histórias, seus desafios, né? E com a participação total de vocês que estão aí do outro lado, em suas casas, no trabalho, andando, caminhando, comentando e curtindo esta grande entrevista, né, desta grande mulher. Quero falar aqui, né, dos nossos apoiadores, que são o Fábio Geladão, aqui no bairro Santo Antônio, onde ele deixa a cerveja geladinha aonde você estiver, um ótimo preço, é só você ligar no zap 988-84-1141, né? Temos a vidraçaria metalúrgica Léo Box, fabricação e manutenção, tudo em alumínio, portões automáticos, vidro e ferro, trabalha com rapidez, segurança, qualidade, tem excelente atendimento. Você vai ligar 989007400, pedir um orçamento, né? E aí, se você está com problema de internet, Zipnet. Internet 100% fibra ótica, aqui na rua Antônio Ciosa, centro de Guaiúba, atende toda a nossa cidade. O fone é 8564-8946, né?
Temos também a colaboração do nosso radialista Paulo Sérgio com o programa Louvor Pentecostal. Aliás, ele tem o programa Louvor Pentecostal na FM Cultura 104,9. E lembrando que amanhã, 11 de dezembro, o Tempo do Entretenimento, Story Hall, traz o Story Hall Solidário, uma festa solidária, onde a entrada são 2 quilos de alimentos não perecíveis, onde depois vai ser feita algumas cestas básicas, entregar a alguns dos nossos irmãos de Guaiúba. E na ocasião será 2 bandas de forró, Forró do Caqueado e Reginildo Bandeira, estão todos convidados. Bem, eu quero fazer aqui uma pergunta à dona Maúde. Dona Maúde, eu queria que a senhora falasse agora a nossa primeira gestão, né, pós-emancipação, ela foi de, se eu não estou enganado, né, 92 a 96, não é isso? Aliás, essa é a segunda. A primeira, né, foi de 89 até 92. 92. É. Então, no caso, a senhora foi eleita na primeira gestão, onde o prefeito era o Antônio Carlos Fradique, e na segunda gestão, onde era Tarcísio Benevides, o prefeito, não é isso? Eu queria que a senhora nos falasse como foi esse trabalho nessas 2 candidaturas, como é que foi o trabalho junto ao Antônio Carlos e ao Tarcísio, se teve mais conquistas, porque já falamos muito das conquistas na época de Pacatuba, mas tem alguma conquista a mais que a senhora quer destacar na gestão do Antônio Carlos, na oposição, ou na gestão do Tarcísio, né? Como é que a senhora vê essa situação? O que você pode nos dizer? Dona Maúde? Sim, na época do Antônio Carlos, ele foi feito mais coisa. Por quê? Porque quando nós chegávamos lá em Guaiúba, praticamente na prefeitura, a gente trabalhar nos trabalhos, lá na Câmara, era difícil. Batia xerox, mandava bater xerox para Pacatuba, foi difícil. Cadeiras, não tinha cadeiras. Do Tarcísio, ele pegou já uma coisa melhor, já um pouco estruturada, não muito, entendeu? Mas tinha feito algumas coisas lá, tinha ajeitado canto para colocar a escola, ampliar. Então, ele sofreu um pouco do Ricardo, porque pegou o município totalmente desestruturado, né? Fez muita coisa. E era coisa importante o seguinte, mesmo a gente sendo da oposição, ele respeitava, ele aceitava, entendeu? Eu cansei de, às vezes, o cheque que passa da Câmara, da Prefeitura para a Câmara, até o dia 20. Às vezes ele não botava no dia, no outro dia eu ia lá, o que está acontecendo? Não, isso assim, assim, ele pagava a Câmara direitinho, não atrasava. Então, eu acredito que ele fez muito, muito mesmo. E tinha aquele trabalho dos escoteiros, dos jovens pioneiros, né? Aquilo ali foi muito importante também, trabalhar com os jovens. Agora o Tarcísio já pegou uma coisa melhor, né? Agora já estava mais ou menos, a primeira-dama dele, que era uma pessoa muito boa. Sempre encontrei muito apoio para o povo carente, que era a minha meta, ajudar. Okay. Roberto, tu dá uma olhadinha aí em alguém que comentou mais alguma coisa para a gente não esquecer, tá certo? Não, tem gente aqui que comentaram aqui, eu vou fazer a pergunta do internauta, rapaz. Internauta tá Faça aí aqui. logo aí, por favor. É é uma pergunta simples. Da sua filha. Ela tá pedindo como é que. Eu também já ia também perguntar. É sobre essa viagem nos Estados Unidos. Como é que foi essa viagem? A senhora sair daqui? Como é que foi lá? Teve alguma coisa de interessante lá que aconteceu? Como é que foi essa história da senhora sair daqui para representar o legislativo?
Eu recebi o convite da Câmara de Vereadores, que era ele queria quatro vereadores aqui do Ceará para fazer parte da comitiva que ia para Brasília. Aí o senhor Isaac disse, mas tu quer ir? Eu digo, mas é para mim ir, eu vou ter que pedir licença à Câmara, né? Gastava um absurdo, que estava de férias. Eles, pode ir, que não se preocupe, não, que eu me responsabilizo. Eu digo, então pronto, estou feito, né? Aí eu fui. Fiquei um pouco preocupada, porque eu não sei inglês, né? Mas que nada, rapaz. Que eu cheguei lá em Miami, todo mundo fala português. Foi assim, 15 dias muito proveitosos. E uma coisa que eu também tenho, uma coisa que eu também tenho, uma medalha que eu ganhei lá nos Estados Unidos como a pessoa que mais participou, entendeu? Saiu até na tribuna do Ceará, o Paiva Filho, e o Paiva Filho é muito meu amigo e sempre me apoiou, mostrando a medalha que eu recebi lá na Câmara Latina, sabe? Então, foi uma coisa formidável. Passei 15 dias, conheci muita coisa, foi beleza. Eu Quer adorei, dizer, foi dona muito bom. Maldinha, a senhora saiu daqui, eu não sei falar inglês. Quando chegou lá, todo mundo falando português. Menina, é incrível, porque é o seguinte, tinha o pessoal da comissão, né? Uhum. Aí eu olhava assim, eu digo, ah, meu Deus, o pessoal tudo falando português. Né? E outra coisa, sabe o que eu achava horrível uma coisa lá? Era o pessoal só com muita verdura, sabe? Eu doida para comer feijão e tudo, aí eu perguntei ao rapaz lá da cantina, menina, coisa, aqui ninguém come feijão, não. Aí o rapaz disse assim, a senhora vai aqui nessa rua direto, lá no fim você pega Bye Bye Brasil, que você come feijão à vontade. Foi bom demais, eu curti muito. Aqui tem uma rádio, tem uma página na internet que ela pega rádios do mundo inteiro, né? E aí a gente bota em algumas rádios dos Estados Unidos, lá em Miami, onde a senhora foi, e muitas rádios lá em língua portuguesa, porque tem muito brasileiro, né? É, É isso que a senhora está dizendo. verdade. Naquela época da senhora vale hoje, né? É. Soriano, passo para você a bola. Beleza, Nobre Roberto. Roberto, olha o que o Instituto Águas do Vale traz. Traz uma revelação atual. Revelação porque, na época, né, faz já alguns anos, as pessoas souberam da sua viagem, mas nós temos aqui a dona Maúde, que no período em que ela foi vereadora, ela foi aos Estados Unidos a trabalho em pleno exercício do mandato, não é isso, dona Maúde? É. Quer dizer, isso é um fato histórico, não foi de férias, não foi em um outro período fora do trabalho. Então, isso aí é uma grande informação, né? Porque era uma vereadora, uma legisladora, uma pessoa do parlamento, que foi representar Guaiúba, o Ceará, o Nordeste e o Brasil nos Estados Unidos. Dona Maúde, eu queria que a senhora falasse da água do baú, porque nos últimos meses e recentemente, muitas localidades estão recebendo água aqui em Guaiúba, mas a senhora foi responsável na sua época de trabalho por levar água ao baú. Então, nos explique como foi esse trabalho e, nesse primeiro momento aí, quem foi a localidade lá que foi beneficiada pela água, né? Foi o baú velho, o baú ali, a Parronca, o Caneco. Nos conte um pouco desse trabalho que a senhora levou a água para o baú. Olha, a água foi para o baú, foi um grande problema, uma grande dificuldade, porque ele vinha lá da pedra, lá do baú velho, ali, né? Então, o que acontece? Tinha que passar na terra de alguns proprietários, e eles não aceitavam que passasse, porque o certo seria ir lá pelo caneco e descer. Por essa proibição, teve esse problema de a água não
chegar no baú, ficou certo, né? Tinha água. Agora, essa outra água que chegou depois é outro tipo que eu não estou bem por dentro desse problema, dessa outra água. Tá? Tá ok, dona Maúde. Uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, e já vou lhe perguntando, tá me ouvindo direito? A impressão que passa é que a sua internet travou um pouco. Deixa eu ver se a dona Maúde retorna aqui para mim, porque para mim travou um pouco o sinal dela. Congelou a imagem, né? São Roberto também congelou para ti, não foi? Foi, tá congelado aqui a imagem. Pronto, enquanto a dona Maúde volta, nós estamos entrevistando a dona Maúde, vereadora antes da emancipação, vereadora depois da emancipação, uma mulher com grandes histórias, uma mulher que deve ser vista, lembrada, tem grandes conquistas para o nosso município. Então, enquanto ela resolve o problema técnico da internet, eu quero falar aqui que a gente tem os apoios, né? Que agora eu falo da Forte Doce, que vende rapaduras e doces. São diversos sabores para todos os gostos. Fica ali bem aqui, né? No Maracanaú, dentro da Ceasa. O fone é o 3245-7020. Ou então você vai ligar para 98642-0465. Precisando de contador, André Barbosa, excelente profissional. Contato é o 99613-8588. E se você é adepto de produtos naturais, Casa das Ervas, produtos Anaju, venda de produtos naturais, também na Ceasa. O contato é o 98630, o 7258, 98537, 3916, tá certo? Hoje nós temos na técnica o Paulo José, que está aí fazendo a operação do nosso programa, desta live, mas Paulo José é um excelente psicólogo, então se você está precisando de um acompanhamento, de uma consulta, procure nas redes sociais, Paulo José, você vai ser bem atendido, um grande profissional. Dona Maúde retornou. Dona Maúde, tudo bem? Está nos ouvindo agora direito? Ah, agora tá bom. Pronto. Dona Maúde, eu quero lhe perguntar o seguinte. Quando a senhora foi vereadora? Antes da emancipação? E quando a senhora foi vereadora? Pós-emancipação. A senhora notou alguma diferença, né, na política? Ou seja, quando nós éramos de Pacatuba, tinha uma dinâmica diferente. Quando nós nos emancipamos, né, na gestão do Antônio Carlos e do Tarcísio, a senhora notou alguma diferença para a Maúde vereadora? Notei, porque é o seguinte, Guaiúba, Pacatuba, é um lugar muito pacato, já está dizendo Pacatuba. Guaiúba, o pessoal é muito animado, está entendendo? Sempre nos apoia quando a gente quer, movimento e tudo. Você vê, você passa na Guaiúba ali, 10, 11 horas da noite, ainda tem gente no meio da rua, na Pacatuba não. Então, passei de um município tranquilo para um município que lutava, que trabalhava, que inventava festas. Então, sempre eu gostei muito, muito, muito do Guaíba. Ok, dona Maúde, eu quero aproveitar aqui, Valberto, mandar um abraço para o nosso original apresentador, William Bonner, do Instituto Águas do Vale, que é o Glaubércio Valentim, né? Porque hoje a gente teve problemas para o Odilon entrar, assim como o Glaubércio, que ainda estão em períodos de atividade e trabalho, né? Então, no caso, é o mesmo caso do Cláudio Peixoto, que também está em atividade acadêmica, e às vezes não dá para todo mundo entrar, né? Mas um forte abraço aí para o Glaubércio, o Odilon, o Giuseppe, o Miller, o Cláudio. E eu vou aproveitar aqui a Neide Silva, a Célia Marques, né? A Marília Lemos Lopes também aqui, dizendo que está gostando da live, parabenizando a Maúde.
Enfim, né? O Valberto daqui a pouco vai fazer mais um aparato aí dos nomes que estão nos assistindo, né? Aqui o Francisco Carlos, né? Nosso Frei Chiquinho, um forte abraço. Valberto, você quer fazer alguma pergunta para a dona Maúde para a gente? Quero. Mas antes de fazer uma pergunta aí, eu mandar um abraço aqui para a minha amiga Célia Marques. Já falou no nome dela, mas estou mandando um abração. E aí é minha amiga aí desde a infância aí, ali no Alto Santo Antônio, rapaz. E também aqui um abraço aqui para o meu amigo Glaubécio também, apesar de você já ter falado dele aqui, mas também um abraço para ele. E para a nossa amiga Eloíde Cordeiro, rapaz. Ela tá aqui nos assistindo, é uma pessoa que sempre tá aqui com a gente, viu? Dona Maúde, Também é o um abraço, seguinte. Valberto, para o Alan Felipe, Carlos Paiva, viu? Isso. Tava esquecendo já, viu? Você não lembra, tava esquecendo. Dona Maúde, de todas as realizações que a senhora fez, se a senhora pudesse fazer um ranking, e qual foi aquela, desse ranking, se eu escolhesse a primeira, essa daqui foi a que eu mais me realizei, foi quando eu consegui isso aqui pro município. Qual seria essa, dona Maú? Mas você diz de Pacatuba ou de Guaiú? Dos dois, tanto da época de Pacatuba como Guaiúba. Se a senhora quiser fazer uma divisão da época da Guaiúba e da época da Pacatuba, mas se quiser juntar, essa foi a grande, essa me encheu, me lava o peito quando eu vejo. Ah, rapaz, eu consegui isso aqui. Olha, eu fiquei muito feliz quando eu consegui 100 anéis para botar água nos distritos de Guaiúba. Hoje em dia ainda tem ali na Parronca os anéis, desde a época que tem lá. Na quantas pessoas na fresca. Eu vai o rastro mata fresca, para água. Eu consegui aumentar um tanto de água para ser distribuída. Soriano, a conexão da dona Maúde caiu. Vamos esperar que ela entrar novamente e ela concluir aqui o pensamento Pronto. dela. Valberto, enquanto ela volta, posso mandar aqui um abraço aqui para o pessoal que entrou? Claro, rapaz, deve mandar um abraço Ó, aí. Um abraço para Rosimeire Cordeiro, que coloca aqui uma boa noite a todos, né? O Glauberto Valentim explica que está voltando agora de uma apresentação do recital de Natal de Pacatuba, ele trabalha lá, por isso que ele não pôde estar aqui presente, né? E aqui eu quero procurar aqui a mensagem da Celestina Cosmo, que fala: minha mãe está mandando um abraço, Cícera Cosmo. Né? A dona Maúde ajudou muito ela a alimentar a própria Celestina e os demais irmãos com leite e cesta básica, o que a dona Maúde falou do trabalho que ela já fez, Roberto, né? E aí, tem aqui a Regina Araújo também parabenizando o Instituto, a Eloíde Cordeiro, já falou, né, Roberto? A Eloíde Cordeiro, a Patrícia Pelúcio também está aqui participando, né? E o Hermano Teixeira está aqui também, um forte abraço, o Miller, a Alessi Cleia está aqui também, né? Dona Maúde, a senhora pode concluir seu raciocínio, a internet caiu, Dona Maúde, pode concluir aí sua fala. Pois é, então, é como eu falei, essa da época das cestas básicas e dos anéis foi muito importante, porque não foi fácil conseguir. Fiquei muito feliz, muito mesmo.
E também na época, lá quando eu consegui a construção daquele posto de saúde do Baú, porque aquilo ali, aquele posto foi construído com muita dificuldade com a ajuda do doutor Antônio Carlos, porque precisava ser registradas 600 famílias. E faltaram 50 e poucas famílias. Nós tivemos que completar com pessoas da Mata Fresca. Só assim conseguimos aquele posto de saúde do Baú, que é quase um mini hospital. Muito importante. Ok, obrigado, Dona Maúde. Ó, Roberto, continuando aqui, ó, o Glauber Chagas, né? Ele dá uma boa noite e diz mais um dia de luta. O Raimundo Nonato parabeniza a todos do Águas do Vale, que Deus abençoe, né? Todos, Raimundo Nazário aqui, no caso, Raimundo Nonato, Raimundo Nazário, e que deseja um Feliz Natal a todos nós. E a Valesca Rebouça agradece ao Instituto pela oportunidade, né, de resgate de tantas memórias. Ela é suspeita para falar, mas está realmente gostando da live. Roberto, podemos ir para o final, Roberto? Sim, sim. Bem, dona Maúde, a gente vamos fazer esse encerramento por hoje. Que a senhora está convidada a retornar outras vezes. Em 2020, 2022, né? Estaremos aqui com mais uma sequência do Instituto da Guarda do Vale às sexta-feiras, e a dona Maúde pode retornar com mais situações, mais histórias. Vamos agora às considerações finais, e por último, a dona Maúde também vai falar, dando aí as suas palavras finais na live de hoje. Quero iniciar aí pelo Valberto. Roberto, pode continuar aí dando as suas considerações finais. Obrigado, Soriano. Primeiro, eu quero agradecer a dona Maúde de ter aceitado o convite. É muito importante para a gente trazer pessoas que contribuíram com o município, para a gente mostrar para o guaiubano, os vereadores que contribuíram, que deram a força para que o município crescesse, como as pessoas que participaram da emancipação, o primeiro prefeito, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, né? Todos eles do passado contribuíram. Né? Se hoje a gente tem um posto de saúde, lá no Baú, a dona Maúde contou a história desse posto. Se hoje a gente tem uma energia, se hoje a gente tem uma água, a dona Maúde contou a história. E essa história vai ficar registrada aqui no Águas do Vale e num livro futuramente. E isso é importante para que o guaiubano ele perceba a importância do trabalho, né, das pessoas. A dona Maúde poderia ter feito outra coisa, poderia ter sido, aí como a sua mãe, uma empresária, uma empreendedora, mas ela decidiu lutar pelo guaiubano, né? E essa luta a gente percebe hoje aqui, ó. Hoje aqui não é brincadeira não, olha. Nós estamos aqui com 2 horas de live, nós temos aqui 62 comentários, 8 compartilhamentos, 39 curtidas aqui, tá certo? A gente ainda não viu o número de visualizações, mas aqui nós tivemos aqui 20 pessoas aqui online com a gente. Não é 20 robô, não, é 20 pessoas, né? Eu acho que tem até mais. Então, mostrando aqui, dona Maúde, que a senhora tem um serviço grande em Guaiúba, que tem aceitação, que o pessoal ainda guarda a senhora no coração. Qual é o vereador hoje que pode, né, vir aqui no Instituto do Águas do Vale, conversar com a gente e ter essa audiência toda aqui? São poucos, não é para todo mundo não. É só para guerreiro, como as pessoas lhe chamaram aqui, de uma mulher guerreira. Guerreira. E uma pessoa que me lembro bem, a sua imagem que me marca é a senhora pegando Redenção, vindo lá de Pacatuba como vereadora pro Baú. Vereadora. Poderia estar no automóvel, mas não, a senhora pegava um ônibus como qualquer outra pessoa comum. Qual o vereador hoje que vai pegar aqui um ônibus para ir aqui a Fortaleza? É difícil. Não é fácil. Então a senhora está de parabéns, eu agradeço a sua presença e agradeço também a presença dos internautas aqui que estiveram com a gente, nos assistindo, nos ouvindo, dando a contribuição através das curtidas, dos comentários e dos compartilhamentos. O meu forte abraço. Boa noite.
Obrigado, Roberto. Bem, pessoal, como vocês sabem, né, nós estamos aqui às sextas-feiras, sempre conversando com uma pessoa de referência em Guaiúba. Esta é a nossa penúltima live de 2021. Já convido para a próxima live, nós teremos o Dr. José Malheiro Tavares. Dr. José é um dentista, mas ele já foi secretário de administração de Guaiúba e secretário de saúde. É um homem que já foi membro dos Conselhos Nacionais de Saúde, dos Conselhos do Estado, e é atual secretário de saúde do Eusébio, e ele contribuiu muito nas gestões do Dr. Antônio Carlos Fradique. É o nosso convidado do dia 17 de dezembro. Convido a vocês já para se prepararem para assistir. As outras duas sextas-feiras coincidem com as datas finais de dezembro, que coincidem, né, com as datas finais do ano 2021. Retornaremos na segunda quinzena de janeiro com mais lives, com mais surpresas e pessoas ilustres da nossa cidade. Agradeço a todos vocês que nos assistem, que estão sempre comentando, compartilhando, fazendo a existência do nosso trabalho do Instituto Águas do Vale. Já falei desde o início que o Instituto ele foi criado pelo Miller Clementino Cruz, pela Ana Vládia, Ana Maria, o Antônio Portaço, o Paulo José Soriano, que sou eu, o Julinho Tacima. Temos a colaboração do professor, mestre doutor Roberto Feitosa, assim como do nobre professor, mestre daqui a pouco, doutor Odilon Monteiro. Também temos aí a participação do Cláudio Peixoto, do Carlos Paiva, do Alan Felipe, que colabora com a gente com arquivos, com informações, com texto, participando das entrevistas. Temos também o Glauberto Valentim, nosso apresentador, grande comunicador, assim como o Paulo José e todos vocês. E aí eu quero me dirigir a Dona Maúde. Antes, mandar um abraço para a Fátima Ribeiro, minha tia que está aqui assistindo, Norma Medeiros, Amanda Rocha, né? Então, um abraço aí a minha tia Fátima, nos assistindo. Dona Maúde, eu lhe agradeço de coração a sua participação. A senhora tem muito ainda a nos falar, a senhora tem muitas memórias, muitas conquistas a nos contar. Esse tempo foi curto, mas a gente não pode, né, exagerar da sua bondade. Em 2022, teremos mais oportunidades de conversar com a senhora. Estamos gratos, felizes por participar. É importante estes momentos, porque a gente só fala dos maiores, por exemplo, a gente só vê as realizações dos prefeitos. Mas vejam que Dona Maúde, aqui do distrito de Baú, tem grandes realizações, né? E grande parte destas realizações são comemoradas por prefeitos. Os prefeitos, não, eu que levei aquilo, que levei isso, eles também estão corretos, porque foram na gestão deles, né? Muitos deles que assinaram as ordens de serviço, que assinaram as inaugurações, mas é preciso ter pessoas batalhadoras que muitas vezes ficam nos bastidores, que ficam ali vendo o sofrimento da comunidade e ela, se sentindo, né, sensibilizada com aquele problema, vai buscar solucionar. Para solucionar, é feito todo um processo burocrático, político, administrativo, e ela, como vereadora, só pode lutar para aquele benefício chegar à população, mas tem todo, né, um aparato do executivo, que são os prefeitos, que vão receber aquelas obras, vão executar. Mas Dona Maúde mostrou, provou que ela é responsável por muita coisa que existe na nossa cidade, nos nossos distritos. É uma pessoa que merece estar no Instituto Águas do Vale, contando a sua história, sendo lembrada, homenageada. Então, são pessoas como a Dona Maúde, que nos dão orgulho de ser guaibanos, que nos dão orgulho de fazer esse trabalho. Esse trabalho do Águas do Vale é um trabalho simples de mostrar para os demais irmãos e irmãs de Guaiúba quem faz, quem fez, quem está fazendo, quem poderá fazer Guaiúba. Dona Maúde, um forte abraço, muito obrigado. A senhora pode agora fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram, que a Águas do Vale deu para mim, porque faz assim, um bocado de tempo que eu saí da vereança, né? E uma oportunidade dessa que você me deu, muita gente
assistiu e tenho certeza que debateu com o pai, com a mãe, a família, né? Quer dizer, não fiquei desconhecida para os mais jovens, né? As pessoas, os adolescentes. Então, muito obrigada e quero dizer a você que estou à disposição de vocês para o que precisar. Podem contar comigo. Obrigado, Ana Maúde. Uma salva de palmas aí para a maior líder política do baú. Para superar e vai ser difícil. Isso é verdade, viu? Olha, essa entrevista ela está no Facebook Instituto Águas do Vale Guaiúba e está também no nosso canal no YouTube Instituto Águas do Vale Guaiúba. A todos vocês, um forte abraço, boa noite, um bom fim de semana. Que Deus continue sempre nos abençoando. Amém. Até mais. Até mais.